Olá, queridos filhos e filhas, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Bom, vamos para a nossa catequese de hoje. E hoje eu quero falar com você sobre o aprofundamento na fé. Esta é a temática, esta é a temporada do momento. E nós vamos aprofundar sobre as obras de misericórdia espirituais. Se você perdeu as obras de misericórdia corporais, foi a catequese anterior. Você a encontra no YouTube Padre Manzotti, bem como você encontra todas as catequeses. E eu digo para você, aprofunde, escute, vá fazendo as suas coisas e deixe que eu vou falando para você. É uma forma, faça um podcast destas catequeses. Claro, se você quiser, vá acompanhando na Bíblia, no Catecismo, mas eu faço de tal forma que basta você ouvir e você já vai assimilando esses conteúdos que geralmente você não escuta por aí. Eu acredito muito na catequese permanente e por isso estou criando esta catequese semanal. Lembre-se sempre de comentar e mandar para os amigos. Bom, as obras de misericórdia espirituais. Já tinha ouvido falar sobre isto? Vamos lá. Nós vivemos em uma cultura onde estamos profundamente marcados pelo individualismo, consumismo, e que frequentemente nos torna insensíveis às dores e necessidades do próximo. Nós estamos tão expostos à violência na televisão, nós escutamos tantas notícias, alagamento de um lado, guerra do outro, que nós não nos impressionamos. Não sei se você percebe isto. Tanto que não é nem notícia quando a tragédia é pouca. Incrível, né? Absurdamente incrível. Mas nós somos cristãos. Eu e você. Nós não podemos nos render a isto. Temos que ser o diferencial. Em oposição a essa realidade, Jesus nos convida a viver as obras de misericórdia espirituais, que elas são uma expressão concreta do amor cristão e caminho para nos tornarmos bem-aventurados do Pai. Tem um texto, e vou lê-lo, mas para que você possa anotar, é Colossenses, capítulo 3, do versículo 12 a 16b. Mas tudo bem, anote ali o que você conseguir. Colossenses, capítulo 3, do versículo 12 a 16. Fica mais fácil, né? Então vamos lá. Diz Paulo à comunidade de Colossas e a nós: portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos de entranhada misericórdia. Perdão, olha a palavra, entranhada, que quer dizer o quê? Internalizada. Uma misericórdia que está nas tuas, ou deveria estar nas tuas e nas minhas entranhas. Forte isto, né? Paulo é fabuloso. Repito, portanto, aí sem interromper. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Suportai-vos
uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Toda vez que tiverdes queixa contra outrem. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas, acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Triunfe, versículo 15, em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamado, a fim de formar um único corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo permaneça entre vós, em toda a sua riqueza, de sorte que com toda a sabedoria vos possais instruir e exortar mutuamente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Repito, para quem gosta de anotar. Colossenses, capítulo 3, versículo 12 a 16. Bom, também faço valer aquilo que o Catecismo da Igreja nos ensina. E nós encontramos isto no número 2447. E diz assim: as obras de misericórdia são caritativas pelas quais socorremos o próximo em suas necessidades corporais e espirituais. E ele cita: instruir, aconselhar, consolar, confortar, são obras de misericórdia espiritual, como também perdoar e suportar com paciência. Vou repetir devido à tamanha importância, depois nós discorreremos sobre cada um. Instruir, aconselhar, consolar, confortar, são obras de misericórdia espiritual, como também, o que está faltando tanto, perdoar e suportar com paciência. Bom, gente, bom. Suportar com paciência, o tema da paciência aparece tão frequentemente, é algo impressionante, como falta paciência nos relacionamentos, né? No ambiente de trabalho, dentro de casa, os marido e esposa, pais e filhos, filhos e pais. Mas eu queria só completar que a igreja recomenda as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Isso vai estar no Catecismo 1032. Vamos lá. Vamos abordar os temas. Está gostando dessa catequese? Não esqueça de depois indicar para alguém. Vamos lá. Foi dito primeiro instruir. Instruir, Jesus foi aquele que instruiu os apóstolos por 3 anos consecutivamente. Para nós, instruir é ensinar os que não sabem. Mas é verdade, por isso a catequese. Como pode instruir se você não tem fundamentação? Por isso eu insisto na catequese. Instruir é mais do que transmitir conhecimento. É formar na fé, nos valores do Evangelho, nos bons costumes. Pais, está aí, ó. Olha aí a necessidade. Instruir. Está aí a catequese. Está aí o aprofundamento. Sair um pouco da sua bolha do Instagram. Sair um pouco do seu celular e ficar só vendo notícias e, na verdade, nem ler, né? Só ver a manchete. E fica pouco, viu? Porque depois de meia hora, você não lembra mais nada.
Eu estou falando de passar valores do Evangelho, de bons costumes. Cada pessoa tem seu tempo para acolher a verdade. Às vezes, um amadurece mais cedo, não é assim numa árvore? Os frutos aparecem. Uns amadurecem num tempo, outros em outro. Por isso, sempre procurar estar formando, nos formando e formando o próximo. Lembrando que todos somos responsáveis por ensinar com paciência e amor. A palavra paciência e amor é importante. Não é fazer descer goela abaixo, forçadamente, com paciência e amor. Não se canse de instruir. Mas a pessoa, padre, parece que não entende. Filho, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não diz o ditado. Segunda obra de misericórdia espiritual, aconselhar. Vou repetir, aconselhar, não é fofocar, é diferente. Dar bons conselhos. Mas esses bons conselhos só poderão surgir se forem frutos da oração, do discernimento, docilidade do Espírito Santo. Preste atenção, conselhos dados sem Deus podem causar um grande estrago na vida do outro. Imagine você, a pessoa está com um grande problema. Ao invés de primeiro rezar, pedir iluminação de Deus, procurar pessoas que tenham uma bagagem espiritual, vai se aconselhar no boteco, vai se aconselhar com os amigos de cachaça, ou com as amigas que vivem tricotando a vida alheia. O estrago do conselho destas pessoas será imenso. Por isso eu falei que aconselhar como fruto da oração. Aconselhar é ajudar a lançar luz no coração de quem hoje pisa em sombras. Terceira obra de misericórdia, consolar. Consolar é aliviar o sofrimento dos aflitos. Mesmo cercadas de pessoas, muitas pessoas vivem na solidão da dor. Consolar, antes de tudo, é ouvir. Vou enfatizar isso. Não é chegar falando, é ouvir, acolher, caminhar junto. Deus é fonte de toda consolação. E Jesus nos deu muitos exemplos disso. Vamos lá. Lembra como ele consolou Marta e Maria na morte de Lázaro? São Paulo apóstolo nos exorta a consolar-nos mutuamente e edificar uns aos outros. Se você quiser conferir, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Quarta obra de misericórdia espiritual, confortar. Fortalecer os abatidos. Esta obra de misericórdia implica em estar incondicionalmente ao lado de quem está abatido, tornando as dificuldades mais amenas, revigorando a fé, estar do lado. Confortar é estar presente, fortalecer na fé e caminhar junto com aquele que sofre. Nós não podemos esquecer que este é um dever cristão, inspirado no próprio Deus que conforta os humildes
e caminha conosco. É tão importante esta obra de misericórdia, porque quando eu percebo assim, alguém na família começa a ter problemas, liga uma vez, manda uma mensagem. Nas primeiras vezes, a gente até está disposto a ouvir e ajudar. Depois, a gente não responde mais, não liga e dá um chá de sumiço. Quando a pessoa está com um problema, o que a gente acaba fazendo? Põe na geladeira. Esta não é uma atitude cristã. Ao contrário, a obra de misericórdia nos pede estar junto com aquele que sofre. Incomoda? Claro que incomoda. Mas somos ou não somos cristãos? Quinta obra de misericórdia: perdoar. Oh, palavrinha pequena, mas complicada. Sim, faz parte da obra de misericórdia espiritual perdoar. Superar as injustiças. O perdão é condição essencial para a vida cristã e também para receber o perdão de Deus. Não é assim que nós rezamos no Pai Nosso? Perdoai-nos, assim como nós perdoamos os nossos irmãos. Desculpe, mas me parece que nós armamos para nós toda a oração do Pai Nosso uma verdadeira armadilha. Nós armamos para nós. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos irmãos. E aí? Se não perdoamos o outro? Nós estamos pedindo para Deus, me perdoe na proporção que eu perdoo. Pensa nisso. Devemos perdoar, sempre e sem limites. Diz o texto, Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também. Perdoar. Sexta obra de misericórdia espiritual: suportar com paciência. Ah, meu Deus, padre, tinha que falar isso? É. Suportar com paciência. E pergunto, só para te provocar, porque também me provoca, nós somos pacientes quando o outro erra? Portanto, é uma obra de misericórdia espiritual. Aceitar as fraquezas do próximo. Viver o Evangelho exige paciência, gente. Acolhendo as limitações do outro, claro, sem perder o compromisso de orientar e ajudar a crescer. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, existe esta recomendação de Paulo: tende paciência para com todos. Mas você vai dizer assim, eu não tenho paciência. Bom, este é um diagnóstico, mas vai parar no diagnóstico? Então vamos falar sobre a paciência. É um exercício. 5 passos para ter mais paciência com as pessoas. Vamos lá? Juntos, tá? Quando eu estou falando para você, eu também me incluo nesta catequese. Eu não estou me colocando no papel de perfeito e dizendo que tenho todos esses elementos claros, evidentes e já vivenciados por mim. Eu estou ensinando e também faço as minhas reflexões, meu exame de consciência. Vamos lá. Primeiro, aceite que ninguém é perfeito. É o ponto de partida. Assim como você e eu temos limitações,
o outro também tem. A paciência começa quando deixamos de exigir a perfeição. Perfeccionismo não é uma virtude. Segundo, pare antes de reagir. Respire. Conte até 5, se preciso até 10. E escolha responder em vez apenas de reagir. Uma pausa pode evitar muitas feridas e muitas mágoas. Terceiro, olhe a história e não se foque só no erro. Toda pessoa enfrenta batalhas que nem sempre conhecemos. E às vezes, nós ficamos só batendo na tecla do erro. Isso acontece muito no relacionamento conjugal e de amizades. E isso desgasta, viu? Esses dias eu disse para uma pessoa que ligou e falava do marido tão mal, os defeitos. Eu parei e falei assim, escuta, não existe qualidades, mas é que nós estamos tão acostumados a olhar o defeito que não valorizamos as qualidades. Então, a empatia diminui a irritação. Procure olhar também os valores, as coisas boas, as virtudes. Não fique batendo nos defeitos. Quarto, corrija com amor, mas não com impaciência. Ser paciente não é concordar com tudo, é orientar quando necessário, mas sem humilhar ou perder a caridade. Quinto, peça a Deus, reze, pedindo um coração paciente. A paciência é fruto da ação de Deus em nós. Então, que diariamente nós peçamos a graça e exercitemos a paciência em pequenas situações. Ah, uma dica extra. Antes de querer mudar os outros, permitamos que Deus transforme o nosso coração. Alguns minutos de meditação, reflexão diária, podem fazer toda a diferença na forma como nós enfrentamos as contrariedades e acolhemos a limitação do próximo. Vou enfatizar um ponto. O sétimo, rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Tenho sentido no meu coração a importância de bater nesta tecla, neste ponto. Que isso é importante, é salutar. Rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. É a oração de intercessão que vence o egoísmo. Inclusive, a intercessão é um dos carismas da obra Evangelizar é Preciso. Você que bebe da fonte da obra Evangelizar. Rezar pelos outros, especialmente pelos falecidos. É uma grande expressão de caridade. A Igreja sempre recomendou os sufrágios em favor das almas. A Igreja recomenda também as esmolas, as indulgências, as obras de penitência em favor dos defuntos. As obras de misericórdia espirituais nos educam no amor, fortalecem a comunhão e transformam a sociedade. Vivê-las é construir um mundo novo, mais humano, mais próximo do coração de Deus. Vamos rezar? Depois de tudo isto, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus,
mestre de mansidão e verdade. Ensina-nos a viver as obras de misericórdia espirituais. Dá-nos sabedoria para aconselhar com amor, coragem para corrigir com caridade e humildade para também aceitar correção. Humildade para também aceitar correção. Ensina-nos a consolar os que sofrem, a perdoar de coração os que nos ofendem e a suportar com paciência as fraquezas do próximo. Ajude-nos a rezar pelos vivos e pelos falecidos, levando a todos a força da vossa graça. Senhor, que minhas palavras sejam luz, meus gestos sejam de paz e minha vida seja um sinal do vosso amor. Amém. Gostou desta catequese? Indique para os amigos. Não esqueça, faça seus comentários, deixe suas perguntas. Com o tempo, vou respondê-las. Mas, mais uma vez, não perca as catequeses. E gostando, indique para os seus amigos. YouTube Padre Manzotti. Este material é exclusivo do YouTube Padre Manzotti Oficial. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, a todos, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, São Pio de Pietreutina, nos méritos das Santas Chagas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.